Fala aí, moçada, tudo certo? Beleza? Legal estar aqui com vocês mais uma vez, seguir falando dessa repercussão da saída do Paulo Calef e da entrevista que o presidente Alberto Guerra concedeu agora há pouco aqui em Porto Alegre para a gente falar um pouquinho sobre as questões do Grêmio. Te inscreve aqui no canal, deixa o like aqui no vídeo e ativa as notificações. Esse conteúdo tem o apoio da Casa de Carnes Mania do Gaúcho, da Rafa Nata Presentes, do Empório dos Óculos e também do Mini Mercado Céu Azul, melhor lugar aqui do Jardim Botânico. Fiquem atentos que vem novidades aqui no canal em breve. Tem gente chegando aí para apoiar cada vez mais aqui o canal. Antes da gente falar sobre o que aconteceu, eu queria fazer duas ponderações sobre os comentários que eu li no vídeo anterior. Deixando bem claro que os comentários aqui são livres, eu vou aceitar todos os comentários, positivos ou negativos, mantendo o nível, né? A partir do momento que passa para ofensa, aí a gente larga de mão. Mas mantendo o nível, a gente aceita toda e qualquer crítica aqui no canal. Mas duas ponderações eu quero fazer. Primeiro, no vídeo anterior eu falei sobre o Luiz Wagner, que ajudou na montagem do elenco. Quando eu falo isso, ainda falei, nas questões mais pontuais o Luiz Wagner agiu. E ele agiu porque ele já estava trabalhando no Grêmio, antes mesmo de assinar o contrato com o Grêmio. E isso quem me acompanha já há mais tempo, quem vem acompanhando esse trabalho aqui há mais tempo, acompanhou quando eu trouxe essa informação. Que o Luiz Wagner não era ainda o executivo de futebol do Grêmio, mas ele já participava internamente nos bastidores de algumas situações, porque ele ainda tinha contrato com a CBF, sabia que o contrato ia se encerrar, já tinha o acerto com o Grêmio, mas ele tinha que cumprir aquilo, então ele não aparecia tanto no Grêmio, mas nos bastidores ele já trabalhava de alguma maneira. E a segunda questão que eu falei ali, e eu vi alguns comentários falando que, já que a fonte oficial não atende, o jornalista então inventa a notícia. Não, nunca precisei fazer isso. Porque quando Paulo Calef, ex-vice de futebol do Grêmio, não atendia, quem me atendia era o presidente Alberto Guerra. Então todas as informações eram confirmadas com o presidente Alberto Guerra, como a gente vai falar daqui a pouquinho aqui no vídeo sobre isso, porque o presidente Alberto Guerra confirmou inúmeras informações que eu trouxe aqui no canal para vocês e vocês puderam acompanhar. Então vamos começar falando só de quem o Grêmio está querendo contratar. A informação que vem de Belo Horizonte é de que o Grêmio está na briga para contratar o atacante Rafael Papagaio, jogador que pertence ao Palmeiras. E por que vem de Belo Horizonte? Porque o Cruzeiro é um time que também está buscando essa contratação. E aí eu fui buscar algumas coisas com o meu colega Diogo Rossi, né, sobre o interesse do Grêmio em contratar o Rafael Papagaio. Jogador de 24 anos, está terminando o contrato lá nos Emirados Árabes, centroavante, e é um jogador que o Grêmio analisa para ficar no grupo de jogadores e para ser uma opção a Luis Soares. É o centroavante que seria a opção a Luis Soares. Como o contrato dele com o Palmeiras encerra no final do ano, é um jogador que o Grêmio vai fazer a proposta de empréstimo até o final do ano e depois livre no mercado. Sem o contrato com o Palmeiras, ele assina o contrato em definitivo com o Grêmio. Mas, informação do Diogo Rossi, né, o Toluca do México já apresentou uma proposta oficial. E aí é muita grana, né, disputar com a grana dos mexicanos não é tão simples assim. Grêmio, Cruzeiro e Toluca do México, portanto, tentando a contratação de Rafael Papagaio. Presidente Alberto Guerra concedeu entrevista coletiva nessa tarde no CT Luiz Carvalho e os pontos que foram colocados pelo presidente Alberto Guerra nessa entrevista coletiva, que eu achei que valia destacar aqui. Primeiro, claro, sobre a saída de Paulo Calef. Evidentemente que Paulo Calef não foi demitido pelo atrito com a imprensa, e a gente já sabia disso. Só que Paulo Calef, muito irritado que estava por ter saído, ele acabou jogando isso na rede social. E a frase do presidente Alberto Guerra para justificar isso é: se tivesse saído por atrito com a imprensa, teria saído antes, não teria saído só agora. Então foram desalinhos, segundo o presidente Alberto Guerra, que aconteceram, alguns foram contornados, outros não deu para contornar. Eu acompanhei hoje pela manhã uma manifestação do meu grande amigo Ayrton Ruschel Jr., que hoje está na Rádio Grenal e trabalha muito a questão dos bastidores políticos do Grêmio, e ele dizia isso, que a saída do Calef tem muito a ver com questão de incompatibilidade de ideias com principalmente o Conselho de Administração. Como um cargo que ficou muito em exposição, muito em evidência e muito com o apoio do torcedor, ele acabou passando por cima de algumas situações envolvendo o Conselho de Administração e a direção do Grêmio. Quando o Ruschel falou isso, eu fui atrás dessa informação também, confirmei, e o presidente Alberto Guerra confirmou na entrevista. Então, existe hierarquia. O Grêmio tem hierarquia e ela tem que ser respeitada. Portanto, por isso também, entre outras coisas, o Paulo Calef não é mais o vice de futebol. Antônio Brum
confirmado como vice, e não haverá um diretor, porque a figura do Luiz Wagner Vivian vai ganhar um pouco mais de autonomia. Executivo de futebol que vai trabalhar um pouco mais, com um pouco mais de autonomia para gerir as coisas do Grêmio no departamento de futebol. O presidente Alberto Guerra falou sobre o Soares, confirmando também aquilo que a gente vinha trazendo aqui, que o Soares vai ficar por enquanto, vai jogar, e que vai consultar o seu médico na Espanha. Mas isso ainda está sendo debatido entre as partes. Ou seja, lembra aquilo que eu contei no vídeo lá atrás? Era informação. O impasse não tinha terminado. Ele fica, ele vai jogar, ele vai para a Espanha? Pode ir. Mas no momento em que o Grêmio entender que não vai ser prejudicado, e que dentro de campo o Grêmio não vai ser prejudicado pela saída do Luiz Soares. O Luiz Soares seguirá no Grêmio pelo menos até o final da temporada. Então também são questões que foram confirmadas pelo presidente Alberto Guerra, que também confirmou aquilo que eu trouxe aqui no canal recentemente, que gerou também bastante repercussão, onde o presidente Alberto Guerra disse que o Luiz Soares meio que subestimou o Campeonato Brasileiro. Quando ele viu o Campeonato Gaúcho, viu, ó, se é esse nível aqui, vambora, viagem curta, dá para fazer. Só que chegou no Brasileiro, é outra parada, é outro nível de futebol. E o Soares, que lá atrás, quando foi consultado pelo Palmeiras, disse que descartaria de imediato o Campeonato Brasileiro, o futebol brasileiro, por ser um calendário muito apertado, mas vendo o Campeonato Gaúcho, entendeu que seria possível, e quando começou o Brasileiro ele viu que a situação era diferente do que ele pensava, e isso eu trouxe de informação para vocês aqui no canal. O presidente Alberto Guerra confirmou isso também durante a sua entrevista coletiva. Soares vai consultar, não vai tratar com o médico na Espanha, mas ele vai consultar o seu médico de confiança na Espanha. O Grêmio está de acordo com isso, porém as duas partes ainda precisam definir quando isso vai acontecer. Por fim, Diego Souza não deve permanecer no Grêmio, o contrato dele termina nesta sexta-feira, não houve um movimento para renovação deste contrato. E Kahneman, eu vou fazer um conteúdo ainda mais específico sobre o Kahneman, mas a partir de amanhã ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube e sair de graça no final do ano. E o empresário do Kahneman confirmou que não houve nenhuma conversa ainda com a direção do Grêmio, e mais, que não houve, que está recebendo sondagens de clubes de médio porte da Europa. Isso foi confirmado para mim pelo empresário do Kahneman, o Martin Weinbruch, e agora a gente fica também acompanhando todas essas informações. A partir do fim dos 6 meses antes do contrato, ou seja, a partir de sábado, vamos dizer assim, para ficar mais claro, o Kahneman pode assinar pré-contrato com qualquer clube e deixar o Grêmio de graça ao final do ano. E o presidente disse que as questões serão discutidas internamente e quando tiver algo para falar, venha a público. Bastante coisa pra gente falar, né? Mas é o conteúdo que a gente faz pra vocês aqui e eu vou parar porque já começou a doer aqui, não posso ficar falando tanto também. Então, te inscreve aqui no canal, deixa o like aqui no vídeo e ativa as notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo vídeo.